hoje vamos falar sobre as múltiplas inteligências. O cérebro possui 1 trilhão de células e dessas 100 bilhões são células nervosas, células ativas, conhecidas também por neurônios. Os outros 900 bilhões são outras células que colam, nutrem e isolam essas células ativas. Pode produzir até 20 mil diferentes conexões para cada uma dessas 100 bilhões de células nervosas que o cérebro possui. Segundo Robert Ornstein, o número possível de conexões do cérebro é maior que o número de átomos do universo. Cada lado do cérebro são ligados por mais de 300 milhões de células nervosas. E cada um de nós temos 3 cérebros, que a gente conhece como cérebro triuno. O cérebro triuno, ele é desenvolvido a partir do momento em que nós somos gerados. Então, esse cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, ele começa o desenvolvimento dele já dentro do útero. Depois, a gente desenvolve esse cérebro emocional, que a partir do nascimento até uns 6 anos de idade a gente desenvolve esse cérebro emocional. E depois, o último, que é formado é o neocórtex. Então, esse cérebro primeiro que a gente desenvolve aqui, que é o cérebro instintivo, que também é conhecido como reptiliano, ele é responsável pela preservação e a sobrevivência. Então, todas as funções instintivas são geradas por essa parte do cérebro, como por exemplo a respiração. O cérebro emocional é também conhecido como um mamífero e ele vai ser responsável pelas emoções, sexualidade, a integração em grupo e também pela memória. E o neocórtex é onde se processam os pensamentos mais complexos, as atividades intelectuais. O nosso cérebro também é conhecido como pentacérebro. Então, o pentacérebro, ele tem 2 lados que trabalham em harmonia. O hemisfério esquerdo, que é responsável pelo lado acadêmico, e o hemisfério direito, que é responsável pelo criativo. Então, esse pentacérebro, ele comanda uma central telefônica, como se fosse uma central telefônica, que transporta milhões de mensagens entre esses 2 hemisférios que possuímos. Podemos dizer que cada um de nós temos um jeito de aprender e podemos dizer também que existem fatores que afetam a aprendizagem, como fatores físicos, emocionais, sociológicos e ambientais. E também temos 2 categorias de aprendizado. A categoria em relação à modalidade de aprendizagem e a categoria em relação à dominância cerebral. Então, a modalidade seria a maneira que cada um acha mais fácil para aprender. Então, nós vamos estudar essas modalidades aqui. E a dominância cerebral, como falamos anteriormente, nós temos 2 hemisférios, no nosso cérebro, o lado esquerdo e o lado direito. A dominância cerebral seria aquele hemisfério que é mais desenvolvido em cada um de nós. Então, nós vamos falar também sobre essa dominância cerebral. Podemos dizer que a modalidade é a forma pela qual conseguimos entender a informação mais facilmente. Essa modalidade ela pode ser visual, aquela que as pessoas aprendem mais vendo, a modalidade auditiva, que aprendem mais ouvindo, e a modalidade sinestésica, que aprende mais se movimentando, aprende mais com as experiências. Existem testes que podemos fazer para verificar qual é a modalidade de cada um de nós. Se detectarmos que aprendemos mais vendo, o que podemos fazer para estudar? Por exemplo, desenhar, escrever, fazer um esquema para visualizar melhor, olhar para tudo que quiser memorizar, brincar de criar dicas visuais sobre algum determinado assunto. Já
Se nós aprendemos mais ouvindo, como que nós fazemos para aprender? Uma das maneiras seria falar enquanto estuda, para que você possa ouvir. Essa é a sua forma mais fácil de aprender. Ouça explicações sobre o assunto, mesmo que você tenha de gravá-lo para depois ouvir. Ouça, ainda que mentalmente, aquilo que quer fixar na memória. Já quem é da modalidade sinestésica, deve se movimentar, dramatizar, atuar. Experimente, faça aquilo que quer aprender, observe os erros, faça de. Foi realizado um estudo com estudantes do ensino médio em Hong Kong, juntamente com os Estados Unidos. E nesse estudo verificou-se que 34% dos estudantes aprendiam mais ouvindo, 29% aprendiam mais vendo e 37% aprendiam mais praticando. Depois, uma das atividades desse nosso tópico é que vocês identifiquem qual é o estilo de aprendizado de cada um. E aí vamos verificar se nessa turma o padrão se permanece semelhante com esse aqui do estudo. Mas enfim, o que é a aprendizagem? Podemos dizer que a aprendizagem é reter na memória, mediante o estudo, a observação ou a experiência. Então, a gente aprende quando a gente memoriza algo. E temos diversos tipos de memória. A memória verbal, que é quando a gente memoriza mais escutando. A memória visual motora, que é quando nós memorizamos mais visualizando algo em formato de figuras, de gráficos. A memória visual, que é vendo, lendo, e a memória espacial geográfica, que seria através de mapas, por exemplo. Que fatores podem melhorar o desempenho de nossa memória? A atenção, concentração e autoconsciência de que aquilo eu gostaria de memorizar. A abordagem sistemática dos dados através de métodos mnemônicos, como por exemplo, categorização, onde eu agrupo palavras ou assuntos por categorias semelhantes, subdivisão, onde eu separo itens organizados, visualização, onde eu imagino mentalmente buscando ver com clareza aquilo que eu busco, ligação dos fatos a conhecimentos anteriores, quando eu compreendo a relação entre os fatos. Ampla faixa de interesse, então, interesse pelo assunto é fundamental. Repetição e ativação para estabilizar o conhecimento na memória a longo prazo. Determinação, objetivos convincentes que justifiquem a intenção de memorizar. O relaxamento, dizem que o relaxamento é uma questão de economia matemática. Se o corpo não absorve energia desnecessária, sobra mais capacidade para gastar na concentração que você utiliza na sua tarefa. Que tipos de exercícios nós podemos fazer para praticar a memória? Observar melhor os detalhes à sua volta e tentar relembrá-los. Após assistir um filme, reconstruí-lo na imaginação. Repetir anedotas ou piadas que ouviu dias depois. Fazer exercícios de palavra cruzada, fazer exercícios de construção de palavras, como transformar, por exemplo, mal em mel, mil, mar, entre outras. Sortear uma letra do alfabeto para que com ela nomear diversas categorias. Esse é nosso stop, não sei se vocês já brincaram disso, também ajuda na memorização. Contar sobre o livro ou trecho que leu. E principalmente, perder tempo em meditação. Ela é a alimentação do espírito. É pela dominância cerebral que compreendemos como organizamos e processamos a informação. Então, essa informação chega no nosso cérebro e dependendo da dominância cerebral que possuímos, nós vamos organizar e processar essa informação. Então, em relação a isso, nós temos dois focos. O primeiro deles é em relação à percepção, como que eu percebo a informação. Eu posso perceber essa informação de forma concreta
ou de forma abstrata. E o segundo ponto seria como eu ordeno essa informação. Então, eu posso ordenar essa informação de forma sequencial, também conhecida como linear, ou de forma aleatória, que é a não linear. Em relação a essas dominâncias cerebrais, nós temos 4 tipos de dominância cerebral. Como nós vimos, nós podemos ser sequencial ou aleatório. E também nós podemos pensar de maneira concreta ou abstrata. Então, daí nós dizemos que se a dominância de nosso cérebro é o lado esquerdo, ou seja, o lado acadêmico, nós podemos ser de 2 maneiras. O nosso estilo de pensamento pode ser de 2 maneiras: sequencial e concreto ou sequencial e abstrato. Se a dominância for do lado direito, do nosso lado criativo, nós podemos também ter 2 tipos de estilos de pensamento: o aleatório abstrato e o aleatório concreto. A constatação diz que as pessoas talentosas são aquelas que têm grande equilíbrio entre esses 2 hemisférios. E todo estudante pode melhorar a sua aptidão procurando o equilíbrio entre esses 2 hemisférios. Então, é possível se fazer isso. Também nesse nosso tópico, vocês vão fazer um outro teste, onde será identificado o estilo de aprendizagem de cada um, ou o estilo de pensamento de cada um. E temos dicas no final aqui desse conteúdo para que quem tem o lado esquerdo mais desenvolvido possa desenvolver ou melhorar o lado direito e vice-versa. O estilo de aprendizagem, então, ele vai ser uma combinação de como uma pessoa vai perceber, organizar e processar essa informação. Se após o teste você perceber que o seu lado dominante é o lado direito, o que você pode fazer para melhorar o seu lado esquerdo e buscar o equilíbrio? Uma das coisas seria descobrir como uma máquina que você usa frequentemente funciona, pode ser um automóvel, um telefone, um computador. Arrumar seu quarto a cada semana ou então organizar seu álbum de fotos. Comece a chegar na hora certa nos seus encontros. A cada 30 dias, faça o seu orçamento para o mês seguinte. Monte um modelo de carro, barco, avião, seguindo instruções. Aprenda uma linguagem que permita programar um computador. Tome algum problema e aí analise-o através da decomposição das suas partes principais. Entre numa associação que lide com controle de custos. Escreva semanalmente um resumo de algum filme que apreciou nos seus programas de televisão. Faça uma agenda de todas as suas atividades já programadas para o mês seguinte. Então, são dicas de como você pode desenvolver o seu lado esquerdo. Agora, quem tem predominância do lado esquerdo, o que pode fazer para desenvolver o lado direito? Invente um novo prato para você comer e prepare-o. Crie um símbolo para representar as suas atividades. Tente entender os sentimentos dos seus animais domésticos. Dirija-se para algum lugar que você nunca foi sem sentir qualquer culpa pelo desperdício de tempo. Jogue com uma criança segundo o modo que ela queira jogar. Dedique todo dia 20 minutos para imaginar, pensar, sentir ou então para não fazer nada. Ouça sua música preferida quando tiver vontade. Experimente sua espiritualidade. Leia todo mês um livro que não tenha nada a ver com sua especialidade e suas atividades principais. Por hoje é só e até a próxima.